Fala galerinha do Coffee Break, está no ar mais um programa. Esse é o local da sua pausa inteligente. Eu me chamo Daniel Medeiros e comigo está o Arnaldo para mais uma entrevista. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Boa tarde, bom dia, boa noite para você. Estamos aqui com mais um convidado ilustre nosso aqui nessa tarde, o nosso querido e amado Lucas Souza, o personagem menos conhecido no campo de São Pedro da Aldeia. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, bom dia, boa noite, Pai do Senhor, galerinha, Lucas Souza na área, valeu seus ousados, quero agradecer, obrigado Daniel, obrigado Arnaldo, obrigado ao Luiz Felipe que não está presente, né, mas foi uma ponte também para estarmos aqui, e vai ser pra gente aí uma aventura muito gostosa, já tô até com saudade sem antes de começar, só de estar aqui eu tô feliz demais. Lucas, aqui é de praxe. A Show. primeira coisa que a gente faz no início aqui para saber quem é o Lucas, qual é a sua história. Caraca. Vou resumir com uma fala. O Lucas é um jovem sonhador. Foi através do sonho que eu me descobri e me tornei quem eu busco ser e quem eu planejo alcançar cada vez mais no desenvolvimento. Eu sou um jovem criado na Assembleia de Deus, né? Onde me ensinou o Evangelho. E uma vez a gente nascendo na Assembleia, nós temos uma cultura muito boa educacional. Sim. É uma escola muito boa no ensino da fé cristã. Então, nos ensinou a ler a palavra, nos ensina a orar, nos ensina a jejuar, nos ensina a escola bíblica dominical, que é algo fundamental, foi muito importante no meu desenvolvimento. E foi ali que eu descobri que há uma necessidade de a gente contribuir com o evangelho, até mesmo dentro da igreja. Sim. E ali foi nascendo a parte dos sonhos. Então, assim que eu gosto de me reportar, um jovem sonhador. É isso aí. Maravilha. Boa tarde. Agora vamos lá do início, né, Daniel? Quando a gente ouve falar Morro dos Milagres, né? Morro dos Milagres é a sua história, né, Lucas? Morro tem uma parte muito, muito boa, né? A família do Cleverson, né? O Queco, nosso baixista, que não é mais Queco há muito tempo, né? Se tornou Cleverson, diácono Cleverson no Cleverson. casado. Então, foi uma família que me acolheu justamente, olha só que interessante. Eu, sendo de São Mateus, eu vim parar aqui na Matriz com os meus 8 anos de idade. Depois precisei retornar para o bairro, para a congregação de onde eu sou hoje. E depois voltei com os meus 12 anos, mais ou menos. E eu e o Cleves, a gente já se conhecia de jogar futebol nos congressos da Umadispo. E aí a gente jogou futebol na escolinha CBF que tinha aqui no campo de São Pedro, com meus 12, ele com 11 anos. E eu continuei dos 12 até os 21 aqui na Matriz, congregando aqui. Só que nesse período, os meus pais mais uma vez retornaram para a congregação, né? Aí eu já adolescente, já tinha um clube aqui, uma galera, todo em desenvolvimento. Então eu falei, pai, eu vou continuar congregando lá, mas como é que você vai fazer? Eu falei, eu vou ficar na casa do Cleves, ficar na casa do Queco. E aí eu falei com meu pai sem falar com ele. Quando eu fui falar com ele, aí ele falou com a mãe, falou com o tio Geraldinho, não, negão, pode ficar à vontade. Então eu vinha pra cá aos finais de semana, dormia na casa dele, tomava café, tomava banho, cultuava aqui, dormia no domingo e ia embora na segunda-feira, né, depois da escola. Então foi um período, Morro do Milagre é a minha casa, foi um período abençoador. É isso aí. Ô, Lucas, a gente, quando as pessoas, assim, mais maduras, assim, que fez parte da sua adolescência e fala assim, Lucas, meu Deus do céu, rapaz, aí usa aquele termo, sai de baixo, meu irmão. Deus transformou, Deus trabalhou forte naquela vida. Conta pra gente aí, e eu tenho certeza que várias pessoas da Umadespa, né, que teve você ali com Amém. muitos anos de líder ali, vai estar assistindo essa entrevista aqui. Como que foi esse Lucas, de dar trabalho para a professora da escola dominical, para o pastor, para o líder,
Como é que foi esse Lucas aí? Adolescência, Arnaldo. Adolescência. A fase da adolescência é uma fase de descobertas, né? E eu, por exemplo, eu era tímido até um tempo na minha adolescência. Eu perdi a minha timidez, Daniel, vendo meu irmão caçula muito mais ágil do que eu. E ele conseguia tudo. O cara saía de casa duro, voltava pra casa quase que rico. O cara saía sem camisa praticamente, voltava pra casa quase de carro. Eu falei, não, se a vida é desse jeito, eu não posso ficar pra trás. Eu tenho que me soltar um pouco mais. Só que aí a gente vai entrando nessa linha e descobrindo e sendo um pouquinho teimoso, né, numa área, e você sendo até mesmo um pouco desrespeitoso com as autoridades, coisa que eu não recomendo, né? Hoje a gente ri, os líderes hoje vê que a gente tem uma seriedade, um homem formado, né, obreiro, mas eu não recomendo práticas, por exemplo, hoje a gente lidera, a gente sabe, aquela coisa fica sentado e não fica, aquela coisa vem pro ensaio e demora a chegar, e quando chega quer fazer uma bagunça. Então, na minha adolescência, eu me perdi nessa hora de se tornar descolado. Eu era tímido, fui me tornar descolado. Quando eu entrei me tornando descolado, eu não achei o freio, entendeu? Então, fui direto, né? Mas foi nessa hora também que eu vi o quanto você ser cristão faz a diferença. Sim. Por causa do amor que os líderes tiveram conosco, a paciência, o investimento no nosso ministério, mesmo a gente não tendo uma noção assim grandiosa como hoje, com a nossa idade, é claro, e outros adolescentes que a gente vê hoje, adolescente jovem, com noção de ministério, que na época eu não tinha noção de ministério como eles têm. Essa questão de oração, a gente tinha noção que é importante, mas você não tinha uma prática de oração. Jejuar? Meu Deus do céu, a gente jogava futebol, como é que você vai jejuar, cara? Não, você quer comer, pô. Tava voando energia. Então, eu não tinha essa... Mas os meus líderes, na época, sempre tiveram paciência, Daniel, Arnaldo. Então, eles davam oportunidade pra gente. A gente montamos banda. Essa galera, esse povo doido, montou banda e a gente cantava no congresso. E hoje eu fico vendo o amor, porque era com amor, era uma paciência para com as nossas vidas. E eu louvo a Deus, porque a característica de liderança que eu passei a ter foi justamente em receber esse carinho, esse abraço e essas oportunidades. Hoje eu busco ser um líder de oportunidade, né? Mas porque justamente eu recebi muitas oportunidades e eu louvo a Deus. O exemplo que Sim, você teve, né? Sim, eu quero aqui até aproveitar a oportunidade. Você tá, um líder que para mim foi fundamental na minha adolescência foi o Enoque, entendeu? O Enoque fez toda a diferença, ele, né, conterrâneo de Arnaldo na adolescência, toda a paciência do mundo com a gente, entendeu? Na hora de a gente estava agitado, ele sabia amansar os boi brabo. Era Deus, o cara nasceu pra minha geração. O Enoque nasceu pra minha geração. Sim. Ele teve todo esse dom e talento de amansar a gente. E a gente gostava de andar com ele, e ele com a gente. Então ele me influenciou muito como líder, o estilo dele de liderar. Fui liderado também pelo Joaquim e pela Fabrícia Valadares. Um casal que passou aqui, né? São netos do saudoso pastor presidente daqui. Mesma coisa, o Joaquim numa calma, a Fabrícia também numa calma, a gente todo boi brabo e todo agitado, eles vinham, amansavam a gente. E a gente amava andar com eles, porque eles tinham paciência com a gente, entendeu? Então hoje eu busco ser esse líder também. Quando eu vejo um jovem muito agitado, eu falo, eu sei como é que amansa esse boi brabo. O exemplo é bom, rapaz, o exemplo é a melhor coisa que tem. Sim. Tem uma frase que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Isso aí. Legal. E vejo que tu veio de uma época que era mais agitação, menos rede social, né? Caraca, verdade, velho. E hoje como é que você se molda, né, pra ser líder de uma juventude que tá 1000 por hora na rede social? Que a rede social parece que a voltagem é nem mais 220, é uma alta voltagem. É 660, né? 660, galera. Bem, muito bom, Daniel, essa pergunta. Na minha época, eu peguei também, aí já foi uma parte assim da adolescência para a juventude,
né, a explosão da internet. A gente chegou nos computadores na Lan House, aqueles computadores brancos. Aqui tinha uma... Já contei isso aqui com a entrevista aqui com os Gideões aqui, da igreja. Tinha uma Lan House e tinha congresso. E a gente não tinha computador. Como é que tinha computador naquela época? Era só quem tinha patente. Sim. Então, mas a gente sempre teve amigo, né? Porque nessa vida a gente vai fazendo amigo. Então o amigo entrava na Lan House e ficava, dá 5 minutinhos aí, dá 5 minutinhos aí. Aí ficava naquela mendigaria de 5 minutinhos, só pra dar uma olhada. Aí o Orkut a gente viu nascer. A gente viu nascer o Orkut. MSN. E o MSN, então... só que, como a gente tinha muita prática do futebol, a gente tinha muita prática do queimado, bolinha de gude, soltar pipa. Então, no início, quando ela veio, tinha essa distância, Daniel e Arnaldo, pra gente. O quê? Primeiro, a gente não tinha computador. Segundo, se você não tem internet, se você não tem computador, você não tem internet. Então, só no Lan House. Lan House, a gente não tinha também dinheiro pra ficar abastecendo dono da Lan House. E aí, a gente ficava na fila. Mas a gente já tinha uma cultura que era a prática de esporte, que era outro tipo de atividade, diferente dessa geração. Essa geração, ela já pegou o smartphone, a Apple já lançou aí o iPhone 13. Então, eles já pegaram o iPhone já numa guinada. O pastor Marcos. Legal. Então, essa geração não pegou a mesma intensidade esportiva, até porque na época a Assembleia, graças a Deus, eu peguei o finalzinho dos crentes que não podiam jogar futebol. Eu peguei o finalzinho, mano. Não estaria em pecado. Hein? Não estaria em pecado. Era a prática da época até então. Mas eu joguei em clube, entendeu? Eu jogava todo santo dia, eu jogava futebol, andava de bermuda pra jogar futebol, adolescente. Sim. Mas eu peguei o finalzinho dessa safra. Já essa geração, não. Essa geração já pegou internet no celular. E aí, como que eu busco trabalhar com eles? Eu procuro estar onde eles estão. Eu procuro estar no celular deles. Onde eu entendi que a melhor forma de você tê-los hoje é influenciando. Sim. E a internet te dá esse poder. A rede social te dá esse poder de você influenciar. Influenciar de qual forma? Colocando a sua imagem no celular. Sim. Da rapaziada, da juventude. Então, eu aceitei ser criador de conteúdo. É algo que a gente pode até conversar mais à frente. Mas criar conteúdo hoje, para mim, faz toda a parte. Semana passada, né? Nós estamos no dia 15. Estávamos numa maratona de eventos, congressos, pregação. Eu vejo os jovens, parece que eles moram comigo, parece que eles estão comigo todo dia, mas estão. Entendeu? Que eles me dão um sorriso, dão um like assim, porque o conteúdo chega até o telefone deles. Isso aí. Agora, hein, Lucas, uma vez tocando ideia com o Cleverson, né, o antigo Queco. É isso aí. É antigo, velho. Acabou então, isso aí. Ele também tem história, né, que conta de vocês, né? Aquela parte emocionante que ele se emocionou mesmo, né, no lance de um afogamento e tal. Uhum. Mas o que eu queria, não era nesse ponto que eu queria tocar, não. Ele comentou algo assim, e você falou que você é um jovem, sempre foi sonhador, sobre aquela parte de vocês no futebol, né? Que eu acredito que a trajetória que vocês fizeram, eu tenho certeza que isso aí motivou vocês e mostrou que vocês estavam realmente ligados naquilo ali. O sonho de vocês estava ali, que vocês viajaram para outros estados jogando futebol. Conta como é que foi isso aí. Vocês dois, uma vez eu vi uma foto de vocês dois, né, Nunca? Entendeu? Muito bom, cara. Essa parte realmente construiu quem somos. Eu vejo muito a mesma característica do Queco, né? Vou falar o Queco agora, que é o jogador de futebol. Né? Mesma característica que eu vejo nele, que eu via nele e vejo hoje. É uma pessoa empenhada, ele sempre foi muito empenhado. Bom de bola, muito bom de bola mesmo, gostava de jogar muito bem com ele, mas sempre foi empenhado, dedicado, esforçado, concentrado. Ele era mais concentrado no futebol do que até mesmo do que eu. Eu fui me tornar uma pessoa que se concentrava na atividade
depois na parte juvenil, mas ali na minha infância, adolescência, eu ainda voava. Ele não, ele já era mais cabeça mesmo. Ele era um profissional de base, literalmente. O Cleverson era um profissional de base. Eu não, era criança. Então ele, ô negão, presta atenção, o que você tá fazendo? Papai. Ele sempre foi um professorzão no campo. Então, né, nessa época pra gente, fez uma diferença em quais pontos? Primeiro, no sentido de viver coletivamente. Sim. E isso trouxe a diferença tanto para a igreja, Arnaldo, tanto para a sociedade. O futebol trouxe isso para a gente. Porque a gente passou a conhecer pessoas diferentes. Então, no futebol, você não olha, por exemplo, a questão social, você não olha a questão financeira, você não olha a questão religiosa. O futebol é bola no pé. Tá todo mundo ali. Ali tem bom e o ruim. Isso, o futebol também me trouxe muito bem. A questão de você ser bom no que você faz e você aceitar que aquilo ali não é bom. É uma posição. Por exemplo, eu comecei como atacante e terminei como primeiro volante. O negão jogava, que jogava de segundo volante, o volante mais saindo, eu jogava como o primeiro volante ali junto com o zagueiro. Entendeu? Então, eu aceitei que eu marcava melhor do que atacava. Entendeu? Marcava mais o adversário do que marcava gol. Isso aí. Entendeu? Eu entendi que e ao mesmo tempo quando eu entendi que atacando eu conhecia a forma e o pensar dos atacantes, Sim. Na defesa eu já sabia qual drible que ele ia tentar fazer, porque eu tava na mente dele que eu já fui daquela função. Então me ajudou muito até essa parte social, me ajudou muito até essa parte da igreja. Por quê? Por exemplo, disciplina. O futebol ensina disciplina. E aí foi onde que eu fui me moldando quando a gente foi federado. A gente foi federado com 15 anos, o Cleverson com 14. Então, você como jogador da federação carioca, você tinha toda uma regra para seguir, disciplina, senão você não ia para jogos, senão você disputava o campeonato, a alimentação balanceada. Então, essa forma de disciplina já me ajudou muito para a igreja. Porque a igreja requer da gente também uma disciplina. Então eu comecei já a auxiliar. E outras questões mais do futebol, por exemplo, com o Cleverson, é a parceria. Porque nas viagens, por exemplo, a gente viajava junto e não tinha dele e meu, era nosso. Sim. E isso para a igreja faz toda a diferença, porque a igreja prega unidade. A igreja não prega que é do Daniel, é do Arnaldo, é do Lucas. É nosso, que tá aqui, a gente vai repartir. O futebol me ajudou isso na trajetória. Porque eu volto a falar, a gente era de uma classe que nossos pais sempre foram trabalhadores, mas dentro de uma dificuldade. Então, quando a gente tinha alguma coisa para fazer a nível financeiro, a gente botava na mesa, entendeu? Quanto você tem aí? Eu tenho tanto, quanto tem aqui? Tanto. Somava, o que dá para fazer? Entendeu? Então isso foi fundamental também e para a igreja, virou a chave na hora da igreja, que eu entendi que quando você trabalha em unidade, o que você tem de melhor, o que o canal tem de melhor, o que você tem de melhor, o que eu tenho de melhor, vamos botar na mesa o que dá para sair daqui, dá para sair isso, então vamos embora. Você dando o seu melhor, Arnaldo dando o melhor dele, eu dando o meu. Bacana. E você viajou muito jogando futebol? Não, assim, fora do Rio, eu fui para o Paraná e para São Paulo, só. Agora aqui no estado do Rio a gente teve uma rodagem devido ao Campeonato Carioca. A gente conheceu bastante lugares. Lugares hoje que eu vou na igreja, antes eu ia jogando futebol, por exemplo. Que bacana. É, legal. E como que você viu assim que o futebol não é mais pra mim? Quando a dona Lidiane apareceu na minha vida, cara. Quando a dona Lidiane apareceu na minha vida ali, foi um encontro com o Espírito Santo pela segunda vez, Daniel e Arnaldo. Pela primeira vez quando eu fui batizado, pela segunda vez. Eu me profissionalizei no Sampaio Correia. Sim. Né? Hoje disputa o Carioca B, né? Ali de Bacaxá, né? Isso, me profissionalizei ali. Acabou o campeonato, na época eles estavam na terceira, acabou o campeonato, só ia ter o campeonato em outubro, acabou em abril, ia ficar essa janela de tempo. Sim. E eu já tava uns 2 anos de namoro com a dona Lidiane. E aí eu fiquei, poxa, dinheiro pra ir lá, né, visitar a menina, dinheiro pra comprar o chocolate, como é que vai ficar essa hora? Aí eu falei assim, vai ficar um pouco mais complicado, então eu vou ter que trabalhar. Aí foi onde que eu parei e comecei a trabalhar.
E depois parei de vez mesmo. Foi quando eu tava noivo dela. O noivo dela tava no campo ali do Olaria, jogando futebol ali. E aí um clássico que tinha na época, que era o nosso time do pão, né? Um abraço pro Rodrigo. Caraca. Foi a foto que você viu, né? Do Cleverson. A gente montou um time aí que até hoje, graças a Deus, e a gente também sabia fazer dentro das 4 linhas, dava o nosso melhor. Aí teve um clássico contra o Cruz Azul, e eu dei um drible no rapaz, só que aí é que tá o evangelho, cara. Hoje eu falo da vergonha da pessoa que eu era em campo como evangélico. Não, como evangélico, eu não me honro. Porque as minhas práticas no campo, o meu linguajar, entendeu? Como eu me comportava, era totalmente diferente do jovem que entrava aqui de domingo pra cantar e falava em línguas, velho. Eu me vergonho, entendeu? Então foi numa jogada dessa daí, driblei o rapaz, driblei um, dei um drible outro, aí quando veio o terceiro, ele tava mais avante do que eu peguei essa mão, e a gente tinha essa mal prática, né, cara? A gente pegava e a gente não protegia, a gente batia, a gente agredia. Eu fui dentro do rosto do rapaz e dei um tapa. Isso que eu tapa, eu adiantei a bola, isso que eu adiantei a bola, ele veio atrás de mim e me suspendeu. Isso que ele me suspendeu, quando eu olhei pra cima, ele tava vindo com a chuteira. Pra ele, aonde que pegasse aquela chuteira pra ele ia pegar. Porque eu agredi ele tava dentro do direito dele de me agredir também. Eu rolei, me levantei e discuti com ele ali. Ele falou, rapaz, você não tá brincando com criança aqui não, aqui é pai de família. Aí quando ele falou isso, meus olhos soltou. Falei, rapaz, o que eu tô fazendo? Nunca fui de briga. Sempre fui agressor. Mas nunca fui um brigador. Sempre batia, mas nunca trocava soco, né? E aí, nisso, no Morro do Milagre, quando ele veio, o meu time veio, o time dos caras veio, aí a torcida entrou. Aí o Espírito Santo de Deus falou comigo, se afasta. Aí eu me afastei, aí tá aquela discussão, aquele xingamento, aquela coisa toda. Aí ele foi e me fez uma pergunta. Você quer casar com a minha serva para trazer ela para viver essa vida? Aí eu falei para ele, não. Ele falou assim, então você escolhe. Ou você se posiciona para casar com ela, ou eu não quero a minha serva com você nessa vida. Eu falei, não, ela não larga. Se for para largar o futebol. Aí foi onde definitivamente, de lá para cá, praticar quase que 1% de futebol. Foi essa virada aí que a gente teve. Que virada. Então, aí Lucas aprendendo no esporte aquela obediência, disciplina, né? Todo esporte, né? Toda modalidade. Sim. Né? Sim. Por isso que até nas comunidades, né? O pessoal ensina dentro da comunidade o esporte. Sim. Isso aí aprendeu, foi um exemplo. Aí veio aquela mudança, né? Conheceu a digníssima Lidiane, que hoje é sua esposa, Amém. tá aí. Né? Que, se eu não me falha a memória, foi São 11. 11 anos. Foi num evento de jovem, né, Lu? Sim. Acho que eu me lembro rapidamente que você... E o tempo passou, e como é que você chegou? Como é que foi esse processo para você chegar e ser o coordenador da Umadespa? Cara, você jogou muita coisa junto, cara. Porque esse processo, ele é... Vou ser o mais simples possível. Vou dividir ele aqui, quer ver? Eu vou dividir em 3 etapas. Meu casamento, o retiro Arde Outra Vez, que o Matheus fez, e os congressos da Umadespa. Então, vou dividir nessas 3 etapas. Logo assim que eu casei com a Lidiane, em 2010, dia 9 de janeiro de 2010, eu e ela, a gente sempre foi um companheiro de conversa, né? Foi por causa de uma boa conversa que eu acredito que até eu casei com ela. Porque quando eu a conheci na igreja, esse rapaz voante, um lobo devorador, foi na hora da palavra. Eu não prestava atenção em palavra, filho. Gostava de cantar, gostava do movimento, mas na hora da palavra... Levantava. E eu louvo a Deus, olha outra coisa. Quem é da minha geração vai confirmar, se não confirmar, bota a mão na Bíblia, hein? A geração de hoje tem que tirar o chapéu.
Porque quando tá pregando, eles estão dentro. Eu sou de uma geração que o pastor tinha que mandar buscar, meu irmão. Eu sou da geração que quando era momento da palavra, o banco da galera da festa. Era da galera da festa, não era só a igreja, não. A galera que fazia a festa. A galera esvaziava porque já tinha uns contatinhos já, filho. E já saía. E os diáconos se via doido. Então, na época, quando eu conheci a Lidiane, ela foi beber água na hora da palavra e eu fui pra conhecer alguém diferente. E aí tivemos uma boa conversa, graças a Deus. E aí eu casei com ela em dia 9 de janeiro de 2010. A gente conversou o seguinte: vamos viver nosso momento matrimonial, né, por um mês. E assim foi. A gente não fez viagem, a gente foi para nossa casa, que é a mesma de hoje, lá em São Mateus. Ficamos 30 dias enfermados um com o outro, se apaixonando, se amando, vivendo ali intensamente, conhecendo, porque era algo que a gente desejava. Aí, em fevereiro do mesmo ano do casamento, coloquei o pé na igreja a primeira vez. Aí o Arnaldo, acho que conhece, o diácono Alípio, lá em São Mateus. Né? Ele chegou para mim, eu nem botei o pé na igreja, Daniel. Igreja pequena tem disso, né? Eu nem botei o pé na igreja e falou assim: Lucas, eu preciso de você. Falei pra ele: querido, amém, conheço ele desde a infância, me carregava colo. Tô em lua de mel, filho, para com isso. Não, mas eu já tinha voltado, 30 dias depois. 30 dias de lua de mel. 30 dias, filho. Já tava zen. Já 30 tá o dias de quê? lua de mel. Meu filho. É. Recomendo aí, tá? Porque depois que casa, ir pra igreja, filho, o negócio é mais intenso, a parada vai pegar. Só tem que ouvir essa dica aí. Anota aí, eu recomendo, filho, porque depois aí o pastor já vai fazendo obreira, e depois que virou obreiro já vem a obra, aí depois da obra vem os estresses da obra, então eu recomendo. Aí nesse período, ele chegou pra mim e me convidou pra ajudar ele a liderar as Gideões, cara. Eu com 30 dias de casado, pra liderar as Gideões, cara. Só que ele nem casado era na época, mas ele sempre foi um obreiro de excelência. E como a igreja é pequena, Daniel, a igreja pequena tem essa desvantagem que acaba se tornando uma vantagem a longo prazo. Sim. É uma desvantagem inicial, mas a longo prazo, como eu, por exemplo. Aí ele me chamou, eu falei, amém, vamos lá. Rapaz, depois que a ficha caiu, eu falei, o quê? Quando eu cheguei na igreja, quem estava na tribuna? Saudoso Porfírio. Na época já tinha quase seus 80 anos. Eu falei, eu vou liderar esse homem de Deus ali? Eu falei, vai dar na água? Como é que eu vou liderar o homem que eu tenho 30 dias de casado? E o homem... Toda a ceia tava aqui, né? E terça, eu acho. Ele um exemplo. Foi um homem de Deus que me poliu demais. E aí começamos a liderar os Gideões, né? Só que eu já com um ritmo e o diácono ali com outro ritmo. Eu já com uma intensidade, né? Moleque, garoto novo, mente fresca, uma visão, né? E ali, depois foi trocando os bastão. Eu fui trabalhar embarcado, né? Com 9 meses de casado, eu fui trabalhar embarcado. Tá vendo aí? Porque foi bom ficar 30 dias em casa. Era o quê? 15? Era 15 fora, né? 15 fora. Aí eu fui trabalhar embarcado e o diácono ali foi substituído pelo hoje presbítero pastor André. E aí o pastor André assumiu o lugar do Alípio e eu continuei como segundo. E aí os Gideões, por isso que eu tenho um carinho muito grande, porque eu aprendi com homens de Deus. Eu fui amadurecido cedo e com muita vontade de fazer, mas muito assim, opa, calma garoto, não é assim que funciona, opa, não é aí que pisa, opa, cuidado, olha as suas palavras, entendeu? Olha as autoridades. Então eu fui polido por homem de Deus. Aí, no mesmo ano, de 2010, eu já fui auxiliar de trabalho. Foi até no mesmo mês, de fevereiro, olha só. Eu assumi Gideão como segundo, 21 anos de idade, liderando Gideão. No mesmo mês eu fui auxiliar, no mesmo ano eu fui a diácono. Aí, beleza. Aí, nisso, trabalhando com os Gideões, depois assumimos a coordenação dos Gideões como segundo coordenador, junto com
na época, o Wilson, o presbítero Wilson de Botafogo. E aí, como coordenador, já é outro nível. Porque uma coisa é liderar São Mateus, uma congregação. Outra coisa é você coordenar varões de 5 congregações dentro das trás a Botafogo, que na época era o pastor... como é que é? Esqueci o nome do pastor. Era um branco, baixinho, não tá mais com a gente, não. Então, eram homens... Meu Deus do céu, era só de você olhar, né? Você já batia um temor. Então foi polindo. O Lucas Obreiro foi polido por esses homens. Então eu tive muito tato. Até hoje eu tenho muito tato para falar com o obreiro. O meu avô foi fundamental para me ensinar isso. Porque sobre os obreiros é a imposição de mão. E a imposição de mão é a capacitação da unção de Deus sobre esses homens. Então, assim como Davi teve um respeito com Saul, nós devemos respeitar os obreiros, porque são homens capazes da parte de Deus. Aí, beleza. Essa foi uma parte que foi fechar no retiro que o Mateus fez. O Mateus Loureiro. Aí, na época, eu trabalhava com os Gideões. Eu sempre fui brother do Mateus. Mais do Mateus na época. Hoje eu sou mais do Vini do que do Mateus. Né? Mas sempre com afinidade com o Mateus também. O Mateus tá doido. Aí, o Mateus chegou, negão, nós vamos fazer... Ele me chamava assim, né? Negão, nós vamos fazer um retiro, eu quero você com a gente lá. Falei, beleza, irmão, o que eu vou fazer? Não, você prepara um estudo aí. Olha só, você prepara um estudo pra você aplicar o estudo pra juventude lá. Falei, tá bom, irmão. Aí eu fui pra casa, beleza, preparei o estudo, fui, né? Era 3 dias. Quando eu cheguei lá no retiro, de outra vez, galera que foi... Né, vai lembrar que foi uma virada de chave para muita gente. Acredito que lá, Magno não se converteu lá, mas a semente de Magno foi lá. Que hoje é o coordenador. Aí, quando chegamos no retiro, que foi numa pousada lá em Iguaba, pousada Senzala, o Mateus já chegou e falou, negão, o negócio é o seguinte, eu não vou ter condições de ficar dirigindo culto, essas paradas, porque eu tenho que ficar na administração, tenho que ficar vendo as coisas, tenho que ficar comprando as paradas, entendeu? Tá contigo a parte espiritual. Aí eu pulei, eu falei, que isso, Nel? Né? A conversa ali, né? Eu falei, que isso, Nel? Ele falou assim, negócio, rapaz, eu tenho que administrar. Eu falei, não, você tem os seus vices, que era o Miquel, e era o Luiz. Luiz o meu Dino, né? Que hoje é membro do Pastor Marco. Né? O vulgo, vou caguetar ele aqui, né? O vulgo tio Bess. O vulgo tio Bess. Hoje é meu Dino, mas o apelido anterior era tio Bess. Aí, eu falei, você tem os seus coordenadores aí? Eu falei, não, rapaz, ó, aqui funciona o seguinte, cara. É jovem, a gente tem que estar atento aí. Ele me ganhou na lábia ali. Ele saiu de banda e me deixou na parte espiritual. A parada foi essa. A verdade foi essa. Inclusive, uma vez eu fui bater na porta dos caras, por consagração, os caras 9 horas, os caras estavam dormindo pra caramba. Eu falei, ô, velho, fica pesado pra mim, pai. Tô lá na direção lá, cadê os coordenadores? Cara, pô, eu tô cansado. Mas foi mesmo. Aí ele nos colocou na frente do retiro espiritual. Isso foi em que ano, Lucas? Isso foi em 2013. 2013. E eu tava como coordenador de Gideões. Na época... Já não era mais o Wilson, o presbítero Wilson. Na época, era o pastor Assis, que é do quilômetro 113. Eu e ele fazíamos... Não, perdão. Era Devalci. Acho que foi Devalci de Botafogo. Assis foi com o jovem. Aí, 2013, quando chegou nesse retiro, eu falei, beleza, meu irmão, agora... Foi confiada a mim uma oportunidade. Lembrei da época da adolescência, né? Já com a maturidade da parte do Espírito Santo em algumas áreas, não em muitas, mas em muitas coisas, né? E começamos a liderar ali, né? A parte espiritual. E fluiu de uma tal forma. Deus batizou naquela época, foram 13 jovens. O estudo foi uma benção, os cultos foram uma benção. E ali surgiu muito obreiro que a gente tem hoje. O Magno, o Giovanni, o Christian, o Júlio César. Sapiatiba teve uma galera que participou, o Nena, né, que hoje não sei se é diácono ou auxiliar de trabalho, que é o Jonathan,
né? Teve uma galera, umas meninas também, a Dani, a Adriele, entendeu? A Suelen, esposa do presbítero Arthur do Boqueirão. Uma geração de obreiro que nós temos hoje saiu daquele retiro ali. Sim. E a gente liderou ali. Nesse ano de 2013, nessa liderança, quando a gente voltou para os Gideões, São Mateus estava com a liderança de jovens, era o meu pastor atual, presbítero Ronei. Na época era auxiliar de trabalho, né, com a esposa dele. Só que ela engravidou na época da Vitória, a filhinha deles. E aí ele pediu ao pastor, eu acredito que foi essa história, né, para poder dar toda uma assistência, né, na gravidez. E aí, na época, o meu pastor local era o presbítero João Luiz, que hoje é coordenador de Gideões na região 3B de Botafogo, né, membro da congregação de Botafogo, Campo da Despa. Estamos falando aqui um podcast que vai rodar o mundo, eu profetizo e creio. Então, estou falando assim bem para identificar a galera. Aí o pastor falou assim, Lucas, olha só, vou precisar substituir a juventude e você acabou de sair de um trabalho de jovem aí, foi uma bênção lá e tal e tal. Meu filho, assuma a juventude. Aí eu pulei. Falei, pastor, olha só, nos Gideões eu consigo auxiliar porque eu sou o segundo, mas eu trabalho embarcado. 15 dias longe de jovem faz uma diferença. E a minha esposa, a Lidiane, quando eu embarcava, ela não ficava na roça. Porque minha mãe, na época, não morava lá. Minha mãe voltou a morar lá, agora. Na época, minha mãe não morava. Lidiane ia pro retiro. Lidiane se retirava, né? Lidiane se retirava, vivia lá, 15 dias lá com os pais. Aí eu passei o pastor falou assim, não, irmão, Deus é contigo. Aquela coisa de pastor e congregação. Deus é contigo, vai contigo, mano. É de Deus, é de Deus. Não, mano, Deus é contigo. Deixa o cara numa situação, né, não tem como dizer não. Deus é contigo. Não, e eu volto a dizer, a congregação é assim, no início é uma aprovação, mas é um investimento a longo prazo. E já fica aqui até para um jovem casado, um obreiro, tem que entender isso. Na congregação, você vai entrar em situações que no início, literalmente, é aquele biquinho do funil. Só que aquele biquinho do funil tá te jogando para um barril, entendeu? Você vai passar pelo bico ali, mas quando você cai no barril, você é um homem adulto, formado, um homem inteligente, cheio de experiência. Né? É uma faculdade. Muito bom, a congregação tem isso. Na matriz não seja diferente, entendeu? Tô falando congregação, você de congregação. Você teve essa experiência, você foi da matriz também, Sim, né? Mas na minha época não era um obreiro, então não tinha essa visão, né, de obreiro. Hoje, né, a minha visão de obreiro é mais formada na questão de congregação. Aí, beleza, aí o pastor toma, aí eu cheguei pra Lidiane, Lucas, como é que a gente vai fazer? Eu falei, filho, como é que a gente vai fazer? Aí entrou a internet, cara. A internet fez a diferença. Por quê? Aí eu já tinha uma conta no Facebook, 2011, minha conta, que na época de 2011 o Facebook era de Satanás. Facebook destruía a família, filho. Porque crente não sabe entrar nas coisas como crente inicialmente. Esse que é o mal da internet. Às vezes a galera endemoniza a internet, porque às vezes os crentes não sabem entrar na internet como crente. Quem entra na internet como todo mundo entra. Não, pô. Quem tá na internet, na maioria das vezes, nem sempre são todos crentes. O crente, quando entra na internet, o que a gente tá fazendo aqui? A gente está na internet sendo crente. Então, o crente que entra na internet, entra como crente. Aí, beleza, eu usei o Facebook, embarcado, ficava rastreando a galerinha. Aí, pela comunidade, criava grupo, botava a galera ali dentro ali, o message funcionando, conversando com Lidiane, ligando pra Lidiane, falando com ela. Quando chegava já na adrenalina. Aí foi onde trouxe um diferencial para uma Despa. Que eu chego na parte da uma Despa. Foi o quê? O fato de eu trabalhar embarcado, eu aprendi uma coisa fundamental: planejamento. Sim. Eu tive que aprender a planejar minha vida, tanto familiar, tanto espiritual, por causa da liderança de jovens. Mas o sistema Petrobras é um sistema que tem um planejamento, né? Tem toda uma cultura, mas é uma empresa seríssima, e uma empresa organizada, entendeu? E eu aprendi essa cultura empresarial de planejamento.
ao ponto que eu me formei de técnico de NS Project, que é um profissional que consegue delinear um projeto e você consegue ver todas as etapas e tarefas do projeto, do início, meio e fim do projeto. Isso eu aprendi investindo através da Petrobras. Aí, quando eu embarquei, né, e comecei a liderar, eu tive que começar a aprender a planejar. E aí, o que eu fazia? E eu faço isso até hoje, Ronaldo. O que eu fazia? Calendário da matriz saía. Saía, tinha acesso ao pastor. Pastor era líder da congregação. Pastor, calendário. Pastor ia lá que xerocava e dava na minha mão. Dava na minha mão o calendário, eu chegava pro coordenador da região, porque eu já fui na época coordenador da região, como Gideon. Coordenador, quais são as atividades que nós vamos ter? Olha, Lucas, eu ainda não vi, não. Eu falei, coordenador, beleza. Vou ajeitar aqui em São Mateus aqui, passo pro senhor. Tá bom, Lucas, beleza. Coordenador geral, qual é o calendário aí anual? Lucas, eu tô ajeitando aqui. Beleza, tô planejando de São Mateus, depois eu passo pro senhor. Meu irmão, quando eu ia ver, eu tava com o meu calendário de janeiro a dezembro, formado de ações com o São Mateus. E eu chegava pros meus coordenadores, e aí, coordenador? Não, Lucas, não fiz nada não. Ó, o meu é esse. Ele, beleza. Aprovado? Aí ele olhava, aprovado. Uma vez que ele aprovou, ele não poderia revogar depois. Sim. Ele não poderia trocar minha data porque ele aprovou. Então eu vou fazer a mesma coisa com o geral. Eu chegava na época, era o Miquel. O Miquel substituiu o Mateus. Miquel, esse é o calendário de São Mateus. Beleza? Beleza. Tá batendo alguma coisa com da Umadespac na época? Aí o Miquel, não, a gente ainda nem montou. Eu falei assim, o meu tá montado, dá uma avaliada aí. Aí ele avalia, pode mandar bala? Pode. Aí eu vinha no calendário, a atividade. Porque eu não podia perder tempo, porque eu só tinha 15 dias. Sim. Então eu tinha que planejar. E aí quando tinha algum contratempo, eles tinham que negociar muito bem comigo. Porque o meu calendário já estava na mão de jovem, já estava na mão de pastor local, já estava a engrenagem, já estava funcionando. E isso fez a diferença, porque isso acabou me levando. Eu vi que a minha forma de atuar intensamente por causa do planejamento, por causa do embarque, sim, entendeu? Miquel me colocou como coordenador da região 3B e depois, né, precisou substituir o Laísio, que foi uma pessoa que para mim fez ele e o Matheus. Mas você chegou a ser na coordenação da Umadespa como? Então, agora, o Miquel foi substituído pelo Laísio, mas o Miquel já tinha me empossado como coordenador da região e me chamou para trabalhar com ele numa formação da coordenação da Umadespac, congresso de 2014. Já era coordenador em 2014, eu assumi em 2013, 2014 coordenador da região 3B, ele me chamou para poder fazer o congresso. Aí ali a gente viu o sistema de trabalho da Umadespa, eu me espantei. Eu vou falar aqui, hoje é a história. Eu falei, como é que vocês trabalham com essa multidão de gente? Como é que vocês trabalham com essa multidão de gente numa reunião de coordenação com 5 pessoas? Porque minha mentalidade é de Petrobras, de empresa. E quando ia fazer planejamento, a sala era cheia de função disso, função daquilo, porque era uma triagem, né? Pra poder... Eu falei, aí não, varão. Eu falei, gente, é muito Deus. Porque esses homens aqui nessas funções. Só que aí eu identifiquei nesse período que eles se desdobravam demais por ter muita carga sobre eles. Sim. Entendeu? Aí o Miquel foi substituído pelo Laísio, o pastor Laísio. Aí o pastor Laísio precisou fazer a substituição de ministério, né? Foi onde que o pastor Davi entrou em contato comigo, né? O Laísio, eu acredito que foi um grande influenciador, né? Eu levei ele para pregar em São Mateus e na época a gente já tinha essa intensidade. Eu acredito que o pastor presidente também, mas eu acredito também que a pastora Camélia, sou eu, ela não me falou nada. Eu acredito que ela também foi uma grande influenciadora para tal coisa,
pro pastor, e o pastor também é um homem de Deus que analisa, ora, intercede, observa, ele é muito observador. O pastor presidente é muito observador demais. E aí o pastor me ligou. O pastor Davi me ligou, me chamou. E aí é a cena que Lidiane morre de vergonha até hoje. Ela que atendeu o telefone, né? O pastor Davi, alô, tô falando com o irmão Lucas. Ele Lidiane, sim, é o telefone do irmão Lucas, quem deseja? Aí o pastor Davi. Aí Lidiane gritou, não é não? Não é não? Aí ele, não, sou eu, pastor presidente? É, não é não? É, mas sou eu sim, quer falar com o irmão? Dois jovens, eu tinha 25 anos de idade, ela tinha 23, recebendo a ligação do presidente. Chama ele aí que ele vai receber uma função por telefone. Aí foi o Estado, que doideira, o Estado me impulsou no telefone, que doideira. Aí o pastor marcou comigo, veio aqui, a gente sentou no banquinho, esse banquinho que tem aqui perto da cantina, e ele falou e me convidou para esse desafio. Aí eu falei para ele a mesma coisa que eu falei pro pastor João Luiz. Eu falei, pastor, eu trabalho embarcado, tenho 15 dias, como é que eu vou? Ele falou, não, cara, a mesma coisa. Aí, não é só de congregação, tá vendo? Ele falou, Deus, a frase dele foi a mesma coisa. Deus é contigo. Aí foi, impulsou a gente na Almadespa. Então, eu já cheguei na Almadespa. Como é que eu cheguei na Almadespa? Trabalhando como liderança de Gideões, coordenação de Gideões, depois com a experiência do Retiro, onde eu trabalhei com jovens uma grande quantidade de jovens. Depois liderança de jovens, foi a transição, aí coordenação, mas aí com a visão de Petrobras. E o interessante é que a Almadespa, ela chegou na minha vida em 2015, né? E foi em setembro, dia 13 de setembro de 2015, né? Em 2016, eu comecei a supervisionar uma equipe embarcado. Aí, uma vez que eu trabalhava e vi o sistema, agora eu estava dentro do sistema. Uma vez que eu entendia como que funcionava a parte empresarial da Petrobras, agora eu representava a empresa nas reuniões de Petrobras. E aí mesmo que a mente explodiu no sentido de organização. Porque eu via o sistema deles, a parte positiva, entendeu, Ana? Mas eu via a parte negativa também. Eu falei assim, olha, a parte administrativa da Petrobras é similar ao que a igreja precisa. E outra coisa, eu falei assim, lá em São Mateus, a juventude é um tanto. Eu conseguia manusear eles pelo Facebook. Como é que uma nação de jovens em São Pedro Aldeia, você vai conseguir rastrear ele? Não tem como. Eu falei assim, aí foi a mesma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi a experiência que eu tive de organizar um congresso com pouca gente, que eu vi que ficava pesado. Quando eu assumi, a primeira coisa que fiz foi me encher de pessoas. Como eu conheci a geração que foi comigo lá nesse retiro de jovens, eu falei assim, é uma galera que eu conheço. Então a gente começou a trazer devagarzinho. Você não pode mudar, fica uma dica para liderança, você não pode chegar e fazer igual o técnico de futebol faz hoje no Brasileirão, por exemplo. Ele chega trocando toda a comitiva. Você não pode fazer isso. Porque existe uma cultura. Sim. Tanto no futebol, vamos usar a linguagem aqui, já que a gente tocou, no futebol tem uma história do clube. Cada clube tem uma história. Igual a igreja. Cada igreja tem uma história. A Matriz tem uma história. São Mateus tem uma outra história. Se o obreiro daqui da Matriz chegar em São Mateus com a visão de que ele vai levar a cultura da Matriz para implantar em São Mateus, limpando toda a equipe, ele vai ter dificuldade. Sim. Então, ele tem que chegar fazendo substituições de leve. Aí, o que a gente fez quando a gente chegou na Madeira? Foi cercando de pessoas. Aí veio o Cleves, aí veio a Dani, aí veio a Marilda, aí veio a Isabelle, entendeu? Mas isso tudo vindo por cargos que a gente foi implantando. Porque eu tinha que ter mão de obra para poder ajudar a engrenagem a andar. Veio o Driele, entendeu? Aí veio Vanessa, veio o Cristiano. Aí depois veio Ketney, veio Ketney, veio o Juninho, maestro hoje. Juninho foi fundamental na Almadespa
Porque o Juninho, ele fez uma transição histórica pro campo. O Juninho substituiu nada mais, nada menos do que Natanael, cara. Natanael foi o meu maestro quando eu fui músico de congresso. Natanael, quando subia na plataforma, não se tinha regente geral uma DESPAC. Não se tinha. Era o maestro. A gente fez uma transição como uma empresa, numa visão, né, de empresa, onde a gente pegou e separou essa ala musical, entendeu? Então, essa foi a construção, essa caminhada, foi uma jornada muito longa, mas eu vejo que Deus, ele, entendeu, tava com tudo e Deus realmente foi comigo. Cada área, né? Tu pega lá do início, né? do futebol, pega do futebol, aprender a viver uma vida mais regrada, vai pra Petrobras e como cada situação veio moldando você. Por isso que eu, assim, definir Lucas é mais fácil como um sonhador mesmo, porque fica mais... Eu continuo numa zona muito leve. Porque se for por funções, eu fui muito moldado, muito polido. E tu não perdeu, isso aí eu posso falar, porque eu acompanho você quando vem no escuta aqui, a explosão. Tu vê que aquela sua característica, tem gente que é uma coisa assim, vai se deixando moldar e perde, às vezes até o mesmo brilho. Você não perdeu aquela explosão. Mas tem uma história aí. Na época que o pastor João Luiz, ele me levou a presbítero. Sim. Eu falei que fui a diácono. Quando ele me levou a presbítero, Arnaldo, foi bem assim. Ele me levou a presbítero no ano de 2014. Ele me fez líder 2013, 2014. Na virada de 2013 para 2014, o pastor João Luiz, que é um pai espiritual que eu tenho, você tá doido? Não tem como, homem de Deus demais. Ele chegou para mim na virada, né? A gente faz aquele culto de virada, que vai ter aquela ceia, mas tem todo o culto e tem aquela oração de virada. Eu, como diácono, ele chegou para mim na oração de virada. Ele chegou para mim e falou assim: Lucas, você que vai abrir a oração. Eu falei: amém, pastor. Não, mas sobe aqui. Eu falei: poxa, temor, o altar, mais uma vez, pôr firme no altar. Entendeu? Referência. Homem de Deus. Você não teve prazer de conhecer? Mas tá, homem de Deus demais. Aí eu falei: não, pastor, sobe aqui. Quando o pastor fala 2 vezes, você não pode. O pastor falou 2 vezes, a terceira é bacão. Aí subi. Aí ele me deu o microfone e eu comecei a orar. Aí foi passando de presbítero, passou na minha mão, foi para outro presbítero, foi passando. Quando deu meia-noite, orou até 00:05. Feliz ano novo. Irmão, eu senti como se uma mão tivesse sobre mim, eu querendo levantar, não. Uma mão sobre mim fazendo uma contrapressão. Aí eu comecei a chorar. E comecei a gemer. Eu falei: não, Senhor. Não, Senhor, não. Aí eu querendo levantar, eu falei: não, Senhor. Eu falei: Senhor, é isso que tu tem pra mim? Porque eu não me via presbítero. Sempre gostei de ser diácono. Diácono é bom demais, pai. Tá doido? Pudesse ser diácono até. Ser diácono é muito bom, rapaz. Porque já que você tá ali, tá aqui, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, eu gosto dessa dinâmica. Presbítero, você tem que ser centrado, você tem que estar muito... A atmosfera é outra. Aí eu falei com Deus, eu falei: Senhor, eu sou muito extrovertido, eu sou muito estabanado, a minha adoração é muito errada. Aqui em cima, a referência de presbitério são homens centrados, entendeu? De olhos fechados. Eu até então não sabia por que se fechava o olho. Hoje eu fecho e sei por quê. Porque você tá numa peleja espiritual. Ali, naquele momento que a gente tá com o olho fechado, você tá intercedendo, você tá agradecendo, você tá glorificando. Até língua você tá fazendo tudo de olho fechado. É um culto quando você tá... Tem gente que pensa, até vendo, Deus tá te dando visão ali, cara, de olho fechado. É uma coisa gloriosa ser presbítero, sabe? Mas eu não me via na condições porque eu tinha essa doideira que a gente vê hoje aí. Não mudou. Uma coisa. Aí, beleza. Ele me
naquele ano me levou a presbítero. Aí eu fui mais moderado. Mas aí quando vem a questão da intensidade da adoração, o embarque fez a diferença. Porque quando eu embarcava não tinha guitarra, não tinha bateria, não tinha teclado, não tinha culto bom. Mas aí você que fazia o culto bom, porque o Espírito estava em ti. E aí isso foi sendo trabalhado em mim também por 7 anos e 8 meses embarcado. Eu subia a rua e tinha que pregar. Eu subia querendo oração, eu tinha que orar. Eu subia querendo ouvir um louvor gostoso, eu que era o cantor, me jogava Lá na plataforma? Na plataforma, me jogava o pandeiro na minha mão, mandava, tira esse hino aí. Eu falei, meu Deus do céu, gente, eu tô ruim, não quero nem cantar. E aí, essa essência de adorador foi se trabalhando. Aí, quando chegou na parte do presbitério, eu cheguei com Deus e falei, me tira isso. Me deixa mais comportado. Me deixa dentro do padrão. E você olha pro presidente, por exemplo, eu me via constrangido. Porque nosso pastor é um lorde. Nosso pastor é um lorde, entendeu? É um britânico, um europeu. A gente é um carioca, entendeu? Anda de Havaiana, gosta de andar de Havaiana, gosta de andar de... Tênis, gosta de tomar Guaravita, acho que o pastor nem Guaravita toma. Brincando, presidente, lhe amo. Então eu pedi a Deus. Só que aí Deus não me respondia, Deus não me respondia, Deus não me respondia, Deus não me respondia. Aí teve um dia que o Espírito Santo falou comigo. Eu te chamei porque você é assim. Eu te chamei porque eu te quero assim. Aí a confirmação, o selo, foi um dia conversando com o presidente. Dessas reuniões da vida, tal. Cheguei pro presidente e falei, assim mesmo, Arnaldo, pastor, não sou doido não, tá? Assim mesmo. Porque, querendo ou não, sim, você acaba ouvindo. E aqui a gente tá um podcast, o legal desse podcast é que a gente pode falar abertamente. Eu entrava em crises, às vezes, por palavras desse nível. Até mesmo nos projetos que a gente entrava, entendeu? O coordenador é doido, o coordenador é louco. Às vezes a crise queria... Aí, às vezes a fé queria esmorecer por causa dessas palavras. Mas aí eu ia embarcar. Aí quando chegava embarcada ruim, era onde eu chegava ruim, aí chegava lá, você tinha que cantar, você tinha que pregar, você tinha que adorar. Aí Deus ia... Aquilo ali ia sarando. Entendeu? Aí Deus usava um pregador e a palavra vinha sarando. Aí eu cheguei pro presidente na época, perguntei, falei isso, pastor, não sou doido não. Aí ele falou assim, não, eu sei, meu filho, eu sei. Eu falei, pastor, esse é meu jeito de adorar, pastor, eu tento, pastor, eu quero mudar. Aí ele chegou pra mim e falou, ó, você mudando, você sai da Umbadismo. Porque é essa característica. Então, tipo, eu entendi o tempo. Entendeu? Tem coisa que... Aí, ser presbítero é você ter equilíbrio. Sim. Entendeu? É você saber. Eu sou uma pessoa que, na adoração, é a minha adoração. Só eu e Deus sabemos o motivo de eu estar adorando Ele com aquela intensidade toda. Eu tenho o maior medo. Meu medo é ir para a igreja, não prestar o culto. E depois a gente, igual o que aconteceu com a gente, ficou sem ir para a igreja. Então eu entendi que o período que a gente estava em adoração foi um alimento. E quando a gente ficou com as portas fechadas, aquele alimento abasteceu. E voltamos hoje, estamos alimentando de novo, entendeu? Então eu louvo a Deus pelo presidente que aceitou essa característica. O campo, que foram os pastores dirigentes, entendeu? Que entenderam a função, mas ao mesmo tempo o trabalho com o resultado foi trazendo, Daniel e Arnaldo, foi trazendo respeito. Que quando você trabalha para Deus, aí o futebol tem isso, ou você é bom ou você é ruim. E eu trouxe isso do futebol para mim como obreiro. Aí a parábola dos talentos vai me confirmar. Servo bom e fiel, servo mau e negligente. Então existe obreiro bom e obreiro ruim, cara. Verdade. A gente que às vezes a gente, com respeito à classe, claro que a gente não quer denegrir ninguém, tá achando que fulano é bom e fulano é ruim. Não, mas a árvore, ela é chamada de boa pelos seus frutos bons.
Agora, se você passa numa árvore como Jesus passou, com fome, querendo comer, que é no caso os pastores dirigentes, pastores presidentes, coordenadores, você cria uma expectativa em alguém que está sobre a sua liderança. E aí você coloca um trabalho para ser feito. E esse trabalho não traz resultado nenhuma vez, nenhuma duas. Aí você começa a olhar quem está debaixo da sua liderança com outros olhos. Né? É verdade. Falei tudo. Como é que é para você liderar os jovens da região dos Lagos? Como que você se sente? Me sinto, quer ver a expressão? Com a mesma responsabilidade de abrir caminho como eu busquei fazer na Almadespa. Um precursor. Nós estamos vivendo um novo tempo na Conjader Lagos, não porque eu estou, é por causa da pandemia. Quando eu assumi a Conjader Lagos, foi uma ligação, veio a pandemia. Eu assumi em outubro de 2019, a pandemia veio em 2020. E aí eu não tive tempo de conhecer pastores presidentes, coordenadores, a gente está conhecendo agora, mas nem todos a gente ainda conheceu. É muito grande. E juventude, então, eu não conheço todos e nem eles me conhecem. Né? Então eu procuro trabalhar com a mesma característica, porque eu tenho essa visão, por exemplo, do futebol. Vou dizer, tive a oportunidade, Arnaldo, de ir no Dani Fute, Daniel, né? Fui levar uma palavra para a juventude deles lá, os atletas que iam fazer uma peneira, ia fazer um campeonato, e fizeram, e foram até campeões. Eu falei com eles sobre o comportamento profissional deles. Entendeu? Eu falei, vocês são jogadores de futebol já. Vocês não tem que esperar assinar carteira, vocês já são. O que os clubes querem é uma pessoa disciplinada naquilo que eles vão estar contratando. Agora, vocês têm que se comportar já como um profissional. Então, eu trouxe isso para a minha característica de obreiro. O que fez o pastor Gesonias, que é o presidente da Juventude do Estado do Rio de Janeiro, Ministério de Madeireira, convocar um obreiro de congregação, e eu falo assim de congregação, em qual sentido? Para mostrar para as pessoas que não é a multidão, e sim a graça de Deus. O que fez? Foi o trabalho no Almadespa. E qual foi o trabalho que eu fazia no Almadespa? Arrebanhar pessoas, colocar em volta, impulsioná-los, dar a eles estabilidade de trabalho, confiança para dar o melhor deles e soltar. Foi o que acredito que chamou a atenção. Foi o que eu acredito que fez ele querer vir em São Pedro da Aldeia em 2018. Ele veio e viu uma organização, uma juventude ativa, trabalhando com a mentalidade. Então, hoje, eu procuro ser o mesmo coordenador que ele viu em São Pedro da Aldeia, abrindo porta, precursor, dessa forma. Que bacana. Fala alguma coisa? Não, é só olhando assim o seu histórico, né, a história da sua vida, realmente eu vejo que hoje as pessoas assim que fizeram parte da sua história, né, seus líderes, né, a escola dominical, tal, já teve até alguns que já chegaram e falaram assim, o quê? Olha, isso, eu olhando para esses jovens, né, que ali no morro, eles sentem uma relação, né, daqueles jovens, daquela da sua época, que eram tudo bagunceiro e tal, e ele fala assim, olha, a gente vê, nós nos sentimos honrados. Aleluia. Isso honra mesmo. Porque a gente observa que é assim, cada um tem um jeito. Nenhum ser humano vai ser do jeito que a gente quer. Né, Lucas? Nós somos casados aqui, o pastor Marco. A nossa esposa não é do jeito que a gente quer. Nem nós somos do jeito que elas querem. Né, pastor Marco? Cada um tem seu defeito, tem seus probleminhas. Então, isso é muito bom. Então, nem todo mundo, o comportamento, aquilo ali, é um momento de ser trabalhado, né, Lucas? De olhar assim, talvez naquela época se perguntasse para eles assim, aqueles obreiros que iam buscar vocês lá embaixo, né? Sobe que tem a palavra, sobe. Talvez se alguém chegasse para ele naquele momento ali e perguntar, o que esse pessoal vai dizer? Vai ser nada não, rapaz. Na hora da palavra sai, não é? Então, mas a gente vê hoje aquela galera que passou com você ali, né? O Cleverson, o Magno, Giovanni, Davi, né? Aquela galera toda ali, o que o pessoal é? Que são
são referência, né, no morro ali. Amém. Então isso é muito bom mesmo. E eu tenho certeza que é alegria para os líderes, né? Amém. De olhar assim, eu dei aula, meu Deus, isso me fazia ir para casa com dor de cabeça. Mas hoje, ver que valeu a pena o aprendizado, que no meio de tudo isso, Lucas, a gente pode ver o quê? Que as palavras ditas naquele momento, até naquele momento de euforia de vocês, mas algo entrava assim no ouvido, batia na mente, descia pro coração, né? Chegava lá na frente, você lembrava, não vou ser assim não. E os conselhos? Você falou aqui de obreiros que não fizeram talvez um curso superior de teologia, não fizeram mestrado, né? Mas eram pessoas que tinham Deus na vida, que no momento certo, com palavras simples, e aquele aconselhamento, né? Meu filho, não é assim, do jeito que você falou. Não é assim. Isso aí. Vem aqui, não sou. Vem aqui, ora. Homens de Deus, a responsabilidade daquelas pessoas que têm visão, né? Isso é muito bom mesmo. Muito Sim, demais. né? Que às vezes a gente, na maioria das vezes, chama o chato também. Sim, Que puxa mais a gente ali, ó. Vem pra cá, vai. É muito chato, quero fazer isso. Não. Pra cá. É como o Espírito Santo age na nossa vida, na maioria das vezes. Sim. O gostoso que nos faz louvar a Deus são homens que são guiados pelo Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele quebra paradigmas. Ele quebra, dentro de tudo que eu falei aqui para vocês, muitas coisas foram de ação do Espírito Santo. Como, por exemplo, o Mateus, por exemplo. No fato dele ter me chamado para poder levar uma palavra, chegando lá, aos olhos meus, e de repente aos olhos dele, né, aos olhos dele, com certeza, ele já estava com confiança naquilo que a gente poderia fazer. Era fé em liberar uma juventude do campo para a gente estar levando um estudo. Primeira vez que eu levei um estudo. Entendeu? Então, quem foi essa pessoa? Senão o próprio Espírito Santo. Entendeu? O pastor presidente, em meio ao cenário que eu vivia, que eu coloquei para ele como impedimento, no sentido de 15 dias longe de uma geração, cara. Entendeu? Onde a gente entende que para você liderar, você tem que estar próximo. Sim. Não é você estar sempre, é você estar próximo. E aí ele foi e deu a palavra, não, Deus é contigo, vai. Então eu vejo que o Espírito Santo, ele tem essa capacitação de investir aonde os olhos humanos não veria solução. E o Espírito Santo vai e usa homens de Deus. Que maneiro, né? Agora, fugindo um pouco dessa parte eclesiástica, né? Vamos falar do Lucas, ser humano, empreendedor. Show de bola. Como é para você empreender no século que nós vivemos hoje? Liberdade, irmão. Liberdade. Empreender te traz uma liberdade. Isso é o que eu vejo como é empreender no século de hoje. Mas não é fácil. Sim. Tá? Porque empreender mexe com justamente os seus sonhos, os planejamentos de vida. No meu caso, por exemplo, eu estou colocando a minha família dentro do projeto. A minha esposa dentro de um projeto. Empreendedorismo tem muito disso. Se você não consegue comprar a sua própria visão, o seu próprio planejamento, seus próprios projetos, então esse negócio não é vendido. Você não consegue negociar, você não consegue conquistar cliente, você não consegue apresentar ou fazer uma apresentação. Então é ter liberdade. E aí já fica uma sacada para a juventude, para os adolescentes e para quem estiver vendo esse podcast. Hoje o país está sendo tomado por uma avalanche de empreendedorismo. Tá? E eu quero só resumir um pedaço aqui da parte importante, Daniel, Arnaldo, Pastor Marco, do empreendedorismo. É justamente você solucionar problemas. Sim. E é o que a pandemia gerou muito problemas. O Brasil é um país que tem tudo para ser um país de ponta. A gente tem tudo. Só que existem muitas lacunas que o governo, a sociedade, entendeu? E a igreja.
A igreja, como instituição, acaba deixando algumas lacunas, né? Por que você está falando isso? Dentro, por exemplo, de serviços, por exemplo, aqui, ó, nós estamos agora entrando na era do streaming, entendeu? Imagina se a gente começa a trazer um trabalho para jovens e adolescentes em formação técnica, em trabalhar com lives, e daqui a pouco você ter uma galerinha da igreja mesmo, amigos ali, mas já empreendendo, fazendo lives não somente para dentro da igreja, mas fazendo lives para eventos, fazendo lives para as empresas. E isso ainda é um público que não virou a chave, entende? Então, se a gente, como igreja, também levanta um pouco essa bandeira, acredito que a gente consegue profissionalizar e consegue trazer bastante renda e famílias com liberdades aí financeiras e até de vida também. A gente vive hoje na era digital, né? Sim. A importância do marketing digital está crescendo cada vez mais. Sim. Chega a ser gritante, né? Sim. O smartphone, eu volto a trazer essa bola, né? O smartphone, ele trouxe essa demanda, né? Uma vez que trouxe... todo mundo hoje tem rede social, todo mundo hoje tem essa parte de exposição, e hoje, no Brasil principalmente, o brasileiro tinha um receio de comprar com cartão em lojas virtuais. Acabou, entendeu? O Pix chegou para mudar o Brasil e o mundo. O sistema, acho que é brasileiro, o Pix, mas mudou. Você hoje nem cartão tu não fala mais, é Pix. Então, quer dizer, dentro de uma visão, se a gente consegue pegar e virar a chave comercial, empresarial, profissional, de investimento para dentro digital, você está semeando hoje, como eu estou buscando fazer, para uma colheita. Não é uma saca de café que eu sei que eu vou colher, porque é promessa de Deus, mas eu vou ter um celeiro com sacas de café. Por isso que eu busco ter uma vida com propósito, para lá na frente não fazer igual o filho pródigo. Quando você tem muito na mão e não sabe o que fazer, o que vem na sua mão, o que vem aos seus olhos, você acaba... você não sabe o que fazer porque você tem na mão, você sai igual... Você sai ostentando, que é o que o mundo prega. Você tem dinheiro, muito dinheiro, então você vai fazer o que? Você vai ostentar. Esse dia na internet tinha um cara que botou um rap dos Estados Unidos, colocou uma pedra de 120 milhões de dólares na testa, mano. Você sabe o que aconteceu, né? Você sabe o que aconteceu, né? Ele saiu, o nego foi e parou ele, que arrancar. E como é que não vai arrancar, velho? Complicado. O cara tá andando na testa com um diamante, um negócio de 120 milhões. Mas por que o cara desse tá fazendo isso? Porque não tem propósito. Ele tem dinheiro, mas ele não tem propósito. Se ele tem um propósito, o que ele ia fazer? Ele ia fazer uma instituição, entendeu? Ele ia trabalhar com esporte, basquete, beisebol lá nos Estados Unidos, e trabalhar formando carreira de profissionais. Futuramente, como para ele, quando a fama dele de cantor desse uma caída, quantos jogadores ele ia ter já colocado no mundo do esporte? Então é uma mentalidade de pessoas que não tem propósito. É o que eu busco pregar na internet, coloca propósito. Muita gente sem propósito hoje em dia, né? Vivendo uma vida sem propósito, e não só no meio secular, no meio cristão também vive uma... O perigo de estar na igreja sem propósito é uma religião analfabeta. Achar o que eu achava quando eu era adolescente. E quando é jovem, quando é jovem na Assembleia, eu sou da fase ainda. Eu peguei aqui nessa igreja aqui, pedi várias vezes. Profeta quando... Rapaz, é de arrepiar, irmão. Tô falando na igreja, gente, que a gente tá... De arrepiar. Santa Ceia. Rapaz, Jesus. De arrepiar mesmo. Quando a gente subia a escada e já se deparava e via mulher de Deus sentada de um lado, mulher de Deus do outro lado, obreiro lá. Meu irmão, acabava qualquer bagunça, era um silêncio total. E quando cantava aqueles hinos da Assembleia de Deus mesmo, e quando o cantor tirava o microfone e ninguém falava, começava o glória, você sabia que já vinha a profecia. E não era profecia que, meu Deus, com todo respeito, né, ao cenário que a gente vive hoje. Era profeta de Deus debaixo de oração. E quando falava, meu irmão, pode ter certo, meu irmão.
vai acontecer, não é algo que se fala e fica depois catando e tendo que calcular e jogar dado pra ver, não, falava. Então a gente subia aqui na escada, na época, a gente via, eu sou desse evangelho, e esse povo tinha assim um propósito. Qual era o propósito quando se reunia? Era de santificar para você sair ao evangelho. Sair ao pregar, sair para ganhar alma, sair para trazer os nossos cultos. Eu lembro, né, sou nascido, muitos vizinhos iam para a igreja, não aceitavam, mas iam, porque o testemunho do dia a dia do irmão que convidava ele para ir para o culto. Hoje a gente tem dificuldade. Por que a gente tem dificuldade? Sabe por quê? Porque quando você sai para conversar, o dedo de algumas pessoas, que é o que leva uma vida sem propósito. São pessoas que vão para a igreja, mas fora da igreja não remete o louvor que canta, não remete a palavra que professa fora da igreja. Então, qual é o propósito da vida desse crente? Jesus Cristo veio nos ensinar o quê? Faça discípulo, evangelize, pregue. A gente tem que aprender a pregar. Ser pregador é um dom, por um lado. Mas, por outro lado, é uma responsabilidade, porque pregar é você falar boas novas. Eu tenho que saber o fundamento do que está aqui dentro, Daniel. É uma geração que não sabe, Arnaldo, do fundamento que está aqui. Aí a gente vai e joga no dados. O quê? Verifica a escola bíblica dominical, o número de criança, o número de adolescente, o número de jovens, mas também verifica o número de irmãs, o número de irmãos. Por quê? Por que está fugindo da base? Porque está colocando os olhos em outros lugares. Se você tá... Quem ama a palavra, velho, vai estar na base. A base é o quê? Culto de ensino. Base da Assembleia que eu aprendi. Arnaldo, pastor Marco tá ali. Base da Assembleia que eu aprendi, meu irmão. Escola Bíblica Dominical, culto evangelístico, né? Culto volante, consagração, culto de ensinamento e culto de domingo. Essas bases aqui. Você não pode andar fora dessas bases aqui. Você tem que consagração, evangelismo, culto de ensino, escola bíblica dominical, culto de domingo. Essa é a base da Assembleia. Aí você vê dificuldade de pessoas manter uma vida nessa base. Propósito, da onde isso aí? Eu não estou falando da questão que a pessoa vai ser mais crente. Não, porque aqui está o fundamento. Na consagração te ensina a orar, cara. Hoje a gente vê peleja, mano. Tem hora, Arnaldo, tem hora que eu me sinto mal quando eu vou orar. Sabe por quê? Porque eu já começo a ouvir respirações, tipo assim... Tipo assim, vai acabar, não? Aí eu cá comigo, meu Deus, eu nem comecei. E se esse povo fosse orar com os meus pais na fé, a minha avó... Irmão, se essa turma fosse orar com a minha avó, ele nunca mais ia na casa da minha avó. Se essa turma fosse ler Bíblia com meu avô, se eles fossem fazer evangelismo, andar com meu pai, entendeu? Fazer evangelismo com a minha mãe. Minha mãe hoje tem 60, minha mãe hoje tem 65 anos de idade. Pô, toma um banho de evangelismo da minha mãe, filho. Ela pega a bolsinha dela, meu filho, quero ver, filho. E ó, parte pra dentro com força. Então, isso tudo porque tem um propósito ali. Qual é o propósito? Implantar Cristo nas pessoas. Sim. Fazer com que as pessoas aceitem a Cristo. Levar o céu para aquelas pessoas. Para que aquelas pessoas sejam curadas, libertadas, transformadas. Ver família transformada, libertas. Não é só questão de colocar dentro da igreja, colocar no céu, mano. Acho que a gente tá perdendo essa visão. A gente não prega para colocar a pessoa dentro da igreja. A gente prega para colocar a pessoa no céu, mano. É verdade. Tem? Isso aí. Essa parte de evangelismo, se entrar, eu sou muito apaixonadíssimo. Inclusive, você tem um canal, né? Sim. No YouTube. Fala um pouco do seu canal. Tá, meu canal é Lucas Souza, né? Letras maiúsculas com S, oficial. Meu canal, ele leva o nome, né? Vivendo uma vida com propósito. Eu busco levar essa intensidade de quem sabe o que está fazendo para Deus. Sim. Entende? Levar essa cultura de você mergulhar no sentido de ler, orar, mas ter comunhão com o Espírito Santo.
a experiência que eu tive, eu busco transmitir através dos meus conteúdos ali. E eu tenho também Deus me deu, né? Um Canva que a gente fala, né? Que é um passo a passo que se chama ciclo de propósito. São 7 passos que a pessoa ela precisa caminhar, conduzir e construir para ser bem sucedido. Não é pecado ministerialmente você olhar para trás e ver que você fez coisas boas. Não é pecado você almejar. Paulo vai dizer que quem deseja o Episcopado. excelente obra deseja. Não é pecado. Hoje, por exemplo, eu fico preocupado o número de jovens dentro do nosso seminário. Hoje eu fico preocupado com o número de jovens se inscrevendo no Enem. Então, o meu canal é justamente para trazer conteúdo de despertamento. Acabamos de lançar até um podcast, que era algo que a gente queria fazer, mas não igual a gente aqui, é algo só eu mesmo, temático. Se chama até Cria da Breia Podcast, que são temas que eu vou buscar enfatizar para chamar a atenção da juventude e adolescentes, né, entre 16 a 24 anos ali, e quanto mais a gente alcançar, para despertar para as partes, né, de propósito com a vida, no sentido de comunhão com o Espírito Santo. A gente acabou de fazer uma live agora, eu estou levantando também a bola na questão de depressão e suicídio, porque dentro desse ciclo de propósito que Deus me deu, eu consigo enxergar o seguinte: vai chegar uma hora que você, Daniel, vai precisar discipular alguém. E quando você precisar discipular alguém, quando você precisar instruir alguém, você vai precisar entender um pouco da parte psicológica do homem. Nem tudo é demônio, cara. E a Assembleia, às vezes, levou muito, entendeu? Porque não se tinha um conhecimento, né? Não se tinha internet, não se tinha, né, essa preocupação, como a gente sabe que hoje a mortandade mata mais. O suicídio mata mais que acidente de carro por ano, cara. Verdade. Mata mais jovens, entendeu, do que acidente de carro por ano. Então, o meu canal é justamente com essas temáticas, com eventos que a gente busca fazer para dar oportunidade, levantando essa bandeira, chamando a atenção. Ó, eu tô na internet igual você, só que eu tô na internet com um propósito, tá? Glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Cristo Jesus e pregar a comunhão com o Espírito Santo. Busca viver uma vida com propósito. E a gente está ali fazendo essa bandeira aí. Pequenininho o canal. Segue o nosso canal, ativa o sininho lá, se inscreva, meu querido. Seja um ousado como o Lucas Souza. Não temos nem 600 pessoas mais. Meu irmão, eu acredito que, assim como ontem a gente fez uma live, dia 14, as pessoas que tiveram ali foram impactadas. Sim. Eu acredito que Deus me usou. Então, eu tenho isso muito dentro de mim, porque a Assembleia é 1 a 1. Entendeu, Arnaldão? A gente não é da cultura, nossa cultura original não é do grande templo. Louvamos a Deus porque temos grandes templos, mas a nossa cultura não é essa. A nossa cultura é aqui, ó, no 1 a 1. A gente sempre ganhou muito bem a alma no 1 a 1. Então, a ideia é essa. Lucão. Sim, meu queridão. Fica à vontade para deixar um recado pro pessoal que nos assiste aí. Deus tocar no seu coração. Tá, eu não vou pregar, eu vou deixar um versículo que me chamou a atenção para o que eu tô vivendo agora, dentro da minha empresa, né, MO Estilo, a aceleradora. Eu estava lendo João capítulo 3, se não me falha aqui, versículo 36, e eu queria deixar isso pro coração de todos que estão assistindo, e para agradecer já por essa oportunidade maravilhosa, tá aqui o Daniel, tá com o Arnaldo. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Geração, nós temos a vida. E nós sabemos que a ira de Deus é real. Nós sabemos que o juízo de Deus virá e não vai tardar. Foi nos dado um compromisso de ser sal, mas também de luz. E Jesus ele vai relatar para ser sal não somente para fazer diferença, mas principalmente, por que não dizer,
para não ser pisado pelos homens. Jesus veio à terra, pregou o evangelho, morreu no nosso lugar, mas uma coisa ele não deixou de legado. Ninguém pisou nele. Mataram ele, mas pisar nele não. Ninguém fez vergonha dele. Tentaram envergonhar ele. Até mesmo botaram coroa de espinho, botaram uma roupa de escarlate, bateram nele, humilhando, zombando ele. Mas quando Pilatos, aleluia, quando Pilatos escreveu na placa lá, Jesus, rei dos judeus, os religiosos mandaram tirar. Sabe o que Pilatos falou? Que está escrito, está escrito. E em Apocalipse vai dizer que na coxa dele está escrito a mesma coisa que estava escrito na placa. Então, tentaram envergonhar o nosso mestre, mas não conseguiram. Tentaram humilhar ele, mas não conseguiram. A nossa geração precisa entender. Nós não seremos humilhados, nós não seremos pisados, mas nós precisamos nos posicionar. Então eu venho aqui com essa voz, nós temos a vida. Vamos levar a vida, vamos criar conteúdo, vamos falar de Jesus, vamos evangelizar, enquanto Deus está nos dando essa oportunidade. Valeu. Então é isso, galera. Esse é mais uma entrevista do Coffee Break. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe e vamos lá. Valeu!